Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, na medida exata que perdoarmos nossos devedores e ofensores, não nos deixando cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E que assim seja. Muito obrigado, Ivone. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, não é? Nós estamos no capítulo 11, que se chama Amigos Novos, não é? Só para a gente lembrar um pouquinho, não é? Nos últimos estudos, não é? Agora mais recentes, a gente acompanhou, né? E vai continuar acompanhando, porque a pergunta ainda fica aqui, né? Eu me lembro quando a gente fez um estudo junto lá atrás, né, sobre o desencarne da nossa querida Albina, não é? Então, aqui, né, na parte precedente, é muito interessante, né, entender e ver, não é, a intercessão, não é, da espiritualidade superior, não é, em favor daqueles, né, que ao longo que são vitoriosos, como ele escreve aqui, né, os vitoriosos né, na sua vida encarnada. Minha irmã Albina foi um exemplo, não é? Foi aqui que nos conta que ela ficou viúva muito jovem, não é? E dedicou a vida à educação de crianças, né? No modo cristão. Então é muito bonito ver, e é muito bonito também a gente, e para que a gente, né, não se esqueça dessa passagem, né, da presença, né, que vem um espírito superior, não é? E, e ele chega nos aposentos, né, onde estão todos, junto com a irmã Albina, não é? E, e ele aqui fala pela primeira vez, não é, que há um pedido de para que se estenda, né, a vida dela na Terra, não é? Aqui ainda não conta o que vai acontecer, né? A gente ainda vai ter que aguardar. A gente, claro que aqueles que tiverem curiosidade podem continuar lendo o livro, não é? Para ver, né? Se eu não me engano, a Lídia foi uma dessas pessoas. Era para ter desencarnado mais cedo, mas foi dado a ela mais tempo aqui na Terra. Então, a gente ficou sabendo disso e a gente ficou muito feliz de saber que ela teve a oportunidade de ficar mais um tempo com a gente. É, a tia Lídia, né, Ivone? Isso. A tia Lídia que tanto nos ensinou, né? Que eu me lembro que ela. Agora eu vou falar, né? Porque eu vou contar, porque agora eu lembrei da tia Lídia. Que ela olhava para mim e falava assim, né? Ela levantava o dedo para mim e falava assim: Você todo dia acorda e olha no espelho. E olha no espelho e se pergunta, né? Se o que você fez e a forma como que você está agindo é como você Ela, deveria, ela, não é? usava, ela usava muito esse exemplo, né? Muito, Da muito. gente olhar no espelho. Era muito bom. Era muito bom. Tia Lídia, querida, está sempre conosco, né? A gente sabe disso. Com certeza, com certeza. E, mas é muito interessante, não é? Porque vem, né, um espírito superior e ele informa a equipe, não é? A equipe de André Luiz, não é? E ao Jerônimo, não é? Que é o orientador da equipe, não é? E eles entendem, não é? E já existe uma programação, né? Que eles descrevem que eles vão acompanhar ao longo dos dias, não é? Como vai a evolução, ela tem um problema cardíaco, não é? E, e é importante que a gente entenda, não é? Porque, e agora a gente vai dar continuidade, e é muito interessante também, eu não vou contar, né? A gente já leu o capítulo, mas a gente vai entender também essa questão da intercessão, a questão do comportamento, vai discutir, vai conversar um pouco, não é? E vai falar um pouco sobre as questões das coisas materiais, né? Porque nós temos um irmão aqui que abre mão
de tudo aquilo que ele tinha material, não é? Que ele está em processo de desencarne e ele é um indulgente, não é? E é muito bonito, a gente vai falar sobre isso, não é? Então, eu queria saber quem gostaria de me ajudar e vai lendo e a gente vai parando e vou pedindo a ajuda de vocês para que a gente possa ter, né, o melhor estudo possível juntos, que eu também vou aprender com vocês hoje. Muito. A Elisete está aí. Oi, Elisete, nossa Vamos lá. leitora oficial. Muito bem. Vamos lá. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Dá uma paradinha, Elisete. Né, vamos dar uma paradinha. Primeiro porque o primeiro parágrafo aqui, ele é o fechamento do que a gente estava conversando sobre a história da Albina, não é mesmo? Então, aqui André Luiz, né, e para a gente também entender, né, que existem momentos em que a gente, não é, pode perguntar, nos momentos em que a gente deve tentar, né, entender, mas há momentos também, não é, em que há atividades importantes, em que atividades têm que ser feitas, não é? E que, olha, vamos seguir atentos ao trabalho. Vocês se lembram, né? A gente falou sobre isso também num outro estudo, né, desse livro, né? A importância da disciplina, a importância dos horários, não é? A importância do nosso comportamento, né? E do comportamento, né, estruturado da equipe de ajuda. Então, às vezes né, a gente, né, fica se perguntando, né, puxa vida, mas tem horário no cantinho, né? Será que eu posso chegar mais cedo? Será que eu posso ir mais tarde? Bom, tem horário, né? Tem horário porque, né, não só as equipes espirituais, mas os trabalhadores também têm suas atividades e seus compromissos. Não é assim? Não é? Então aqui é muito, muito importante, para mim é um ponto fundamental, não é? E, né, eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né, do nosso grupo de preces, que a maioria de vocês aqui participa e, puxa vida, Ivone pôs ordem na casa agora tem dia e nome para as pessoas, quem faz, mas é verdade, Ivone, quem faz a prece de abertura, quem faz a vibração, quem faz a prece de encerramento, não é? Isso tudo é muito importante, não é? Porque da mesma forma com que os nossos irmãos aqui na atividade deles estão ali, eu diria que com foco naquilo que eles precisam fazer, afinal de contas, eles estão acompanhando uma série de desencarnes, não é? De, né, de espíritos que né, tiveram a oportunidade, ou eu diria melhor, o merecimento de ter o acompanhamento da equipe, não é? E e nós, quando nós vamos também para uma atividade do nosso cantinho, sabendo o horário, sabendo a nossa atividade, nós recebemos o auxílio, se nós nos colocarmos na posição de receber esse auxílio. E nós podemos nos preparar para nossas atividades, não é? Aqueles aqui, né, acho que todos aqui que estão com a gente agora, participam de algum trabalho na casa, né? E a gente sempre é orientado a se preparar. E assim eles estavam, eu acredito, essa equipe toda com o André Luiz preparados, não é? E nesse segundo parágrafo que a Elisete leu para a gente, muito importante, não é? Porque eles vão para um local movimentado, não é? Então tem muita gente, encarnados e desencarnados, escreve André Luiz, não é? E o dirigente anda à frente.
e eles seguem o dirigente, não é? E eles não dispensam maior atenção aos desconhecidos. É muito interessante. É muito interessante porque eu acredito, nos ensina, não é? Nos ensina que disciplina e foco, não é, no trabalho é importante sim para que a gente possa realizar essas atividades da melhor maneira possível. Até mesmo que não pode chegar em nenhum trabalho, se você não estiver focado, você vai desestruturar você e a equipe toda, né? A gente vê dentro da reunião mediúnica, por exemplo, quando tem muita gente viajando, né? Eu nunca esqueço uma palavra do irmão Bento. O irmão Bento falava assim: quando vocês estão aqui dentro, esteja aqui dentro. Os problemas lá fora, você não vai poder resolver agora, sabe? Então ele falava assim: toda vez que vier pensamento lá de fora, o que eu vou fazer amanhã com isso, com aquilo, volta para dentro. Você está aqui dentro, foca aqui dentro. Eu nunca esqueci essa fala dele. Porque a gente precisa estar focado, tem que estar disciplinado, até mesmo para estar à disposição da equipe espiritual para ser útil. Senão a gente é mais um para eles isolarem, né? E para dar trabalho, né? Então a gente precisa de disciplina mesmo, disciplina e foco mesmo, em tudo aquilo que a gente faz. Isso em tudo na vida, né? Até para o trabalho lá fora, aqui fora, tem que ter foco. Eu concordo, viu, Ivone, com você, mesmo porque eu acho que a vida, né, depois a vida desencarnada não é nada mais do que uma extensão daquela que a gente vive aqui, não é? Sim. Então, como eu realmente acredito nisso, eu não consigo imaginar um comportamento, não é, diferente. Então, se a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para chegar, tem horário para fazer as atividades, tem as nossas responsabilidades no trabalho, não é? Não é diferente na casa espírita, porque não é um emprego, né? É verdade. E não é diferente quando você está desencarnado e está participando de alguma atividade. Nem deveria, não é? Nem deveria. Né? Eu fico Você vê imaginando. que até quando o André Luiz pensa alguma coisa de curiosidade a mais, ele é chamado a atenção para ele voltar. Porque tira o Então, foco, né, Ivone? vamos perder o Tira o foco. E, poxa, eu imagino, são todos os espíritos que estão em trabalho de auxílio, não é? Então, são todos os espíritos, né, que querem ajudar. Aí você entra num hospital, não é? Que está cheio de doente. Se deixar, eles nunca iam chegar para atender aquele que deveria ser atendido, não é? Você ia dar um Exatamente. passo, ia cuidar de um, ia dar um passo e ia cuidar de outro. Antônio, você abriu a câmera. Ficava. Eu só estava lembrando uma coisa que os alemães sempre falam, né? E diz assim: você tem que ter muita atenção ao horário, porque o tempo não pertence a você, pertence ao outro que está te esperando também. Então, você imagina a espiritualidade, né, que se dispõe a vir ajudar. Então, o tempo que você desperdiça com o seu atraso, com a sua distração, é um tempo que não vai ser usado por eles devido ao seu mau uso. Então, o alemão é muito duro em relação a isso. Ele fala assim: você não pode atrasar, porque você não... esse é meu tempo. Né? Eles falam de uma maneira até rude com a gente, mas é uma verdade. E o brasileiro, às vezes, é meio distraído culturalmente com essa questão de não respeitar o tempo do outro. Né? Até mesmo porque é respeito pelo próximo. É um negócio muito sério, realmente, que a gente precisa. Graças a Deus, no nosso cantinho, eu não vejo esse problema. Mas é um problema na cultura, né? A cultura brasileira traz um pouco disso. Mas essa questão eu acho importante, fundamental. Acho que todos nós temos que refletir sobre isso, não é? E uma lição importante, não é? Que, olha, a gente tem uma atividade, a gente tem um objetivo, então vamos fazer o melhor que a gente pode para cumprir essas coisas, não é? E então era isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente continua mais um pouquinho na leitura. Então tá bem. Elisete, você pode continuar, por favor? Vamos lá.
Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Não, vamos mais um pouquinho. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas. Prevenindo, talvez, mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo respondeu: não dispersem a atenção. Isso, agora damos uma paradinha. É como a gente estava conversando e estava falando, não é? A gente entrou, eles chegaram num ambiente, né? É um hospital, não é? É um hospital que tem muita gente internada, não é? Muita gente, muitos grupos espirituais, não é? E a gente sabe, né? A gente aprende, né? A gente não aprende que quando a gente chega num lugar, a gente tem que dizer assim, que a paz de Jesus aqui esteja. Quando a gente sai, que a paz de Jesus aqui permaneça. O que é daqui que aqui permaneça, não é? E o que me acompanha, o que é meu, não é assim? Então aqui é muito interessante, não é? Porque eles vão caminhando, né? E aí eles vão olhando, né? E vão vendo, né? Todos esses encarnados, internados, não é? E, e esses acompanhados por grupos espirituais, né? E claramente, logicamente, não é? A gente tem diferentes situações, não é? Então você vai ter provavelmente aqueles que estão com grupos de apoio, não é? Aqueles que estão, né, com espíritos que estão, por exemplo, fazendo cobranças, não é? Aí você tem aqueles que são defensivos, né? Você tem aqueles que são mais agressivos. Então, o que acontece com o nosso orientador? Ele diz assim: não dispersem a atenção, não é? Não dispersem o pensamento, porque, né, a gente também aprende, para aqueles que participam dos nossos estudos Pensamento e Vida, não é mesmo? Que a gente também, né, no livro de Emmanuel, não é? Que a gente se sintoniza com as vibrações. Então, no momento em que você, por exemplo, dispersar a sua atenção e se ligar, eu acredito, né, em algum desses grupos, o que pode acontecer é que você, né, que você pode atrair esses grupos para você, né? E aí o que vai acontecer é que a Ivone falou, né? Quando a gente não se prepara, a gente é que acaba dando trabalho para a equipe, né? A gente vai para trabalhar e aí a gente é que acaba dando trabalho para a equipe. Então ele diz assim, olha, por favor, não dispersem a atenção, não é? Continuemos aqui na nossa, né, na nossa caminhada para que a gente possa, né, executar a nossa tarefa. Achei muito interessante, né? E muito importante esse ponto, é que a gente continua com a questão da disciplina, a questão do foco, né? Mesmo nas atividades do amor, né? Não é só sair abraçando todo mundo, não, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo e a hora certa de se fazer. Alguém quer fazer algum comentário? Vou dar um exemplo da reunião mediúnica, né? Como eu sou uma dirigente, é muito interessante a flutuação de vibração. Quando você percebe que a turma está ficando cansada, passou aquela meia horinha, né? Aí você percebe que a turma está ficando cansada, você percebe que a vibração vai. Aí a gente tem que chamar atenção, pedir prece, acompanhando a prece, aí tudo volta de novo. É bem interessante de observar isso, porque aí as comunicações ficam mais altas, fica tudo mais exacerbado quando a vibração faz assim, abaixa. Então a gente tem que estar sempre atenta para isso. Por isso que ele está falando, não dispersem a atenção, porque se dispersar, você dá trabalho e não segura a situação.
E acho que como o André Luiz fala assim, essa mensagem é mais para mim do que para os outros, porque ele é muito curioso e ele é médico, né? Pois é. É. Né, mas é muito, eu gosto muito porque, né, dessas coisas de André Luiz, porque, né, ele é curioso, mas ele também consegue, ele está aprendendo a se segurar, né, Ivone? A gente vai vendo que ele vai aprendendo a se segurar e vai aprendendo e eu imagino, né? Eu entendo que quando você no mundo espiritual, quando a gente está desencarnado, essa questão da sintonia mental, ela é obviamente muito mais intensa e muito mais forte do que aqui quando nós estamos encarnados, não é? Então, se a gente se você, Ivone, como diretora de um grupo, já percebe essas coisas, imagina lá, né? Imagina lá. Então, é muito interessante. Mas vamos lá, porque agora nós vamos falar um pouquinho e conhecer o Cavalcante. Você continua para nós, Elisete, por favor? Vamos lá. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavaleiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu. Aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso, católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Vamos parar um pouquinho, né? A gente precisa parar nesse parágrafo, gente, não é? Bom, e a descrição de André Luiz é muito interessante, é muito bacana, né? Então tá lá o Cavalcante, né? Tá lá o Cavalcante, ele está já né, nos seus momentos finais, não é? E ao lado do Cavalcante, não é? Ele chama de um excelente espírito, não é? Que é o querido Bonifácio, não é? Então, olha que coisa, não é? Então nós temos aqui o Cavalcante, não é? Que foi católico, não é? Abnegado nos serviços do bem ao próximo. Ele era de uma colônia, não é, da colônia do Bonifácio, não é? E estava lá o companheiro dele ao seu lado, não é? Eu achei muito bonito, né? E as duas últimas frases me marcaram muito, não é? Porque ele diz assim, ele está aqui, não é? Junto dos filhos da indigência. Ele foi abandonado pelos parentes, porque ele tinha ideias de renúncia a riquezas materiais. Não é? É muito bonito. É muito bonito. Né? E a última frase, acho que eu não vou esquecer jamais, né? Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Né? Então, mais uma vez, né? Mais um exemplo, né? De um irmão que veio, encarnou, não é? É um vitorioso no seu processo e na sua fase de encarnado. Né? Veio de uma colônia de espíritos, que a gente sabe que existem várias. Não é? No seu processo de desencarne, não tem a família, não é? Porque, né?
pelas questões aqui explicadas, pela renúncia às riquezas materiais, mas tem o amparo daqueles amigos e irmãos da sua colônia, não é? E quando a gente fala aqui da divina misericórdia, é exatamente dessas equipes, né, como a equipe de André Luiz, né, do orientador Jerônimo, que vão dar apoio ao desencarne do nosso Cavalcante, né? Muito bonito para que a gente reflita, né? Obviamente aqui ninguém está falando para largar tudo que tem né, e se tornar um indulgente, não é isso. A importância disso aqui, o conceito fundamental, não é sim o conceito de desapego às questões materiais, não é? Para que a gente reflita e tente entender cada vez melhor a questão da nossa relação, né, com as coisas materiais, né? Porque todos nós temos. Se estamos aqui é porque todos temos, não é? Para que a gente reflita sobre isso e para que a gente entenda, não é? Que não é essa relação que vai determinar, não é? A, o nosso sucesso ao longo, né, da nossa vida como encarnados, não é? A gente viu outros exemplos, né? O mais recente que foi da Albina, que está fresquinha, que a gente conversou, não é? Ela não precisou, ela não, né, pelo menos não existe na descrição de que ela fez qualquer tipo de renúncia às riquezas materiais, ela continuava amparada pela família, né, está amparada pela família, pelo momento que ela está passando, né? Contudo, ela também tem merecimento, não é? Por quê? Porque ela dedicou a vida, né, à educação, né, de jovens e de crianças. Então é muito interessante. E aqui neste exemplo específico, o que mais me marcou, não é, foi essa questão, né, do desapego às coisas materiais, a, a, a não haver desamparo da misericórdia divina e de ver, né, o apoio daqueles irmãos, né, como o Bonifácio que está ali, né, que deve ter acompanhado o Cavalcante ao longo de todo o seu processo aqui na Terra, não é? Porque eles eram da mesma colônia, eles eram do mesmo grupo, não é? Isso é bastante reconfortante, não é? Porque a gente também pode pensar que a gente tem ajuda, não é? Às vezes a gente se sente tão só, não é? Eu gosto muito de quando eu faço a prece de dizer que, né, e a gente tem a certeza de que a gente não está só, não é? E aqui o Cavalcante, talvez, né, encarnado, possa se sentir só, não é? Porque teve o desamparo da família, se sente só. Mas ele não está só, né? Ele tem sentado do lado dele um bom amigo da colônia espiritual, não é? De onde ele veio. Então, essas coisas me marcaram, achei muito bonito, né? E fica de lição para nós, né? De como a gente conquista o nosso merecimento, né, ao longo da nossa encarnação. Pois não, Antônio, fica à vontade. Tem algo dentro disso que você está falando também, tem algo muito interessante, que a pessoa que leva a vida assim, né? Você vê que os familiares o abandonaram, de certa forma, é o que diz aqui, né? Em função da abnegação dele, né? E ele se encontra junto dos filhos da indigência, quer dizer, ele está junto aos indigentes do hospital. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, né, uma ala de indigente, e é algo assim, realmente a pessoa está ali sozinha, né? E uma das coisas mais difíceis é a pessoa não cobrar da parentela, não ter nenhum tipo de cobrança. Está ali sozinha, né, livre de qualquer cobrança, porque abandonado da parentela, mas como que ele está se sentindo? Porque esse é um ponto muito importante também. E às vezes a gente se vê numa situação dessa, mas guarda uma mágoa muito grande no coração, pela ingratidão,
E esse é o nosso desafio, que eu vejo assim, você pode ter esse comportamento de abnegação e tudo, mas se você guardar mágoa no coração daqueles que conduziram a ingratidão a você, por você ter feito essa renúncia, você não fica bem, espiritualmente falando. Então, esse é um grande desafio, né? A gente lidar com a não expectativa em relação àqueles que nos cercam. E a gente sempre tem surpresa, não há uma... E aí eu estava lembrando muito da fala dos pretos velhos, né? Eles falaram assim, olha, meu filho, você nunca vai saber quem que vai te dar a mão. E muitas vezes não são aqueles que convivem com você. Na hora que você precisar, o sirigueiro vai aparecer na sua vida, você nem às vezes está esperando. Eu achei isso interessante, porque eu já vi isso acontecer. Às vezes a ajuda vem de pessoas que você nem conhece, nem sabe, né? E muitas vezes aqueles que estão do seu lado não percebem. É muito interessante isso, né? A Cláudia estava até lembrando aqui de amigos muito queridos que nós temos, né? E assim o cuidado que eles têm em tratar, né, essa relação de amizade, a relação de algo assim muito lindo, né? E eles são muito amigos desse meu vizinho, né? Eu escrevi para eles avisando e tal, falando, não, já estamos sabendo, a espiritualidade já está trabalhando. Eu achei muito legal, porque eu deixei para escrever depois que eu tive essa notícia como um todo, né? Eu tive agora à tarde. Eu achei lindo a postura dele. Não, ele faz parte aqui do trabalho, nós já estamos sabendo, já estamos cuidando. Qual coisa só, né? Eu achei muito interessante. Então, eu estava aqui, a gente ficou um pouco tocado, né? Quando as coisas acontecem muito do lado, a gente fica muito tocado, né? Com pessoas queridas. Eu achei tão bonito. Oi, Ivone. Eu concordo com você, e a gente nunca está desamparado, né? A gente não pode esquecer que sempre tem Jesus do nosso lado e sempre tem aquele espírito amigo, né, do nosso lado. Os encarnados podem até nos abandonar aparentemente, mas os desencarnados, pelo bem que a gente faz, é o que a gente colhe, né? Então, a gente realmente nunca está só. Não importa em que circunstâncias. Isso é muito importante, né, Ivone? Porque, assim, quem aqui já não se sentiu só, não é? Sim. Né? E às vezes a gente está envolvido com tanta gente em volta da gente e a gente está se sentindo totalmente só. Né? Uma coisa, sabe, Ivone? A gente precisa da solidão. Precisa. A gente precisa, de vez em quando, se recolher, né, e olhar para si. E na multidão é muito difícil fazer isso. Com certeza, isso não então, tem. A vida, de vez em quando a gente é muito teimoso, ela conduz a gente a esse estado até para a gente reconhecer a importância disso na nossa vida. Às vezes é dolorido, né? Porque às vezes esse recolhimento vem da dor, né? Vem do questionamento. Porque uma coisa que eu venho aprendendo, assim, quando você começa a se olhar e ver as imperfeições, às vezes a gente fica um pouco aflito, né? Porque essa conquista não é a conquista do eu quero, é uma conquista do eu trabalho para. É completamente diferente. Eu quero, mas tem todo um trabalho a ser feito para que essa imperfeição deixe de existir dentro de mim. Sim. Então, essa questão do trabalho, né? Que hoje até na vibração a moça está falando da mão, né? Do trabalho e tudo. Eu achei muito interessante, porque a gente que está nessa busca, né? De se tornar melhor, a gente vai encontrando esse trabalho e às vezes a gente fala assim, nossa, é desafiador, né? Mas é algo muito importante da gente olhar e ficar muito tranquilo. Uma coisa que eu venho sentindo também, venho pensando muito, a gente faz parte de uma família espiritual. Todos nós. E nessa família tem aqueles que precisam da gente e tem aqueles que a gente precisa deles para poder ir caminhando. Então, a gente vai se abraçando nesse processo evolutivo, né?
E em situações, uns que a gente ajuda, tem condição de ajudar a gente naquele momento, e assim, a gente se sentir parte de uma grande família é algo muito importante, né? Como a gente está no nosso cantinho, a gente faz parte de uma família, né? E a gente precisa ir se integrando nessa família ao longo dos trabalhos, ao longo da vivência. Esse é um conceito assim que às vezes a gente não passa desapercebido, né? Mas é muito importante a gente tomando consciência. Igual vocês falaram, a dona Lídia com certeza está, né, aí envolvida no trabalho. E ela faz parte da história, né, de vocês, vocês conviveram com ela, então é natural que, diante de determinadas dificuldades, o coração dela seja tocado, né, e a presença dela se faça, né? Ou alguém que era indígena, pede que vem em favor da intervir, ajudar, quer dizer, vai lá saber como esses laços de amor funcionam, né? Ela teve o olhar para eles, né? É. Esse olhar é a coisa mais importante. Não é nem o local físico, é o olhar deles, dela, que olhou para o Alexandre, olhou para a Ivone e acolheu, né? Isso é interessante. É igual esse amigo que acolheu o nosso vizinho, que já estavam sabendo, né? Houve uma comunicação. Por quê? Em outros momentos, esse olhar desse amigo nos acolheu. E isso não tem como esquecer, né? Isso fica lá dentro. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu comecei na reunião mediúnica no nosso cantinho, eu passei por uma prova de fogo, né? Me puseram do lado da Lídia. Da reunião, né? Só que na época a Lídia já estava naquele voto de silêncio, de não falar nada, né? Mas a vibração daquela mulher arrebatava os espíritos, hein? Eu estava ali, às vezes vinha espíritos assim tão difíceis, eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu sentia ela falando para mim assim, se você dá, fica tranquila, estou aqui. E essa confiança era tão grande que as coisas aconteciam, né? Então, é isso que a gente precisa ser, né, para os outros. A confiança e o esteio na hora que necessita. A gente não precisa ser aquele que paparica, mas na hora que precisa, a gente está lá. Isso que é importante. E eu espero sempre ser essa pessoa no momento que as outras precisam. E é uma coisa que eu venho comentando muito com as pessoas, né, esse trabalho das 18 horas, o pessoal até brinca, né? Mas é assim, gente, a importância desses encontros, ele é fundamental para a gente ir criando um espírito de união, porque ali tem gente de vários trabalhos. Vários. Eu sou da 4ª B, o Alexandre é da 5ª, lá com o Eduardo. Ali tem da 4ª, do Faustinho, quer dizer. Então, ali é um amálgama de todos os trabalhos, vibrando em favor do irmão mais necessitado, que é a nossa orientação primordial para quem entra no nosso cantinho, não é isso? É isso mesmo. O papelzinho é esse, vamos vibrar à noite e tal, né? O Evangelho no lar. E a gente está tomando esse cuidado lá. E todo mundo pode participar, né? Eles estavam me perguntando assim, uma pessoa estranha que pode entrar. Eu falei, claro, é um encontro que acontece na hora do Ângelus, às 18 horas, é um momento que o Brasil se volta de coração à nossa mãe, né, a Mãe Santíssima, e a gente criou esse horário, não é ao acaso. Né? Então, assim, a pessoa pode, desde que ela vá lá e participe com respeito, não tem problema nenhum. A gente tem 2 pessoas nesse grupo, que é o Walter e a Marinês. A Marinês, ela participa, assiste as palestras, participa dos estudos, mas ela não está vinculada a nenhum trabalho necessariamente da casa. Até outro dia ela falou, mas eu não pertenço ao nosso cantinho. Eu falei, você pertence. Você pertence, sim, tanto que você está participando com a gente. E o Walter... A pré-eleição, não sei se você assistiu a pré-eleição dela, foi excelente. Então, ela é ótima nisso, viu?
Antônio, ela é ótima em palestra. Deu o recado direitinho. E o Walter é uma pessoa que frequentou a terça-feira, trabalhou na vibração por um bom tempo, aí ele teve que se mudar. Ele foi para Rio Claro morar com o filho. E ele participa, está sempre ali, ele é assíduo. Então não tem problema que não seja uma pessoa que não seja trabalhadora da casa. O importante é o coração. Inclusive, eu Quando uma tomei pessoa fala para ninguém entrar, fala, o importante é o coração, não importa se você é trabalhador ou não. Se você entra com fé, com amor e doação, é o que importa para esse grupo. Você sabia, Ivone, que minha primeira atividade do Cantinho foi no grupo quando você começou com o grupo, não é? Ué. E eu fui lá para aprender, né? Para aprender a orar, né? Que bom. Foi minha primeira atividade de trabalho. Então, para o que o Antônio está dizendo, sim, é verdade. É fundamental, não é? Fundamental. Eu acho que isso nos une, sabe? É. Foi um grupo que foi formado despretensioso, mas a pandemia nos forçou a isso. Né? A mulher do João, que é o trabalhador do meu grupo, estava com Covid, estava passando muito mal, teve que ser internada. Ele ligou para mim pedindo preces, e aí logo em seguida foi a Marli. Aí eu falei, eu convidei 3 pessoas do meu grupo, falei, vamos dar um passe virtual nelas, né? E dali em diante começou e foi crescendo. Eu não imaginava crescer assim. Mas ali a gente começou com 4 pessoas, depois foi chegando mais gente, que eu tive que abrir pelo Meet. Eu fazia pelo WhatsApp. Muito bom. E graças a Deus, eu acho assim que é um grupo disciplinado. Às vezes algumas pessoas não podem entrar, mas não deixam de fazer a prece onde está. E é isso que é importante. E é um grupo que está se fortalecendo cada dia mais. E eu vou falar para você, eu sinto que ela sustenta muito os trabalhos da casa. É verdade. É verdade. Né? Muito bem, vamos Pelo continuar menos mais é o que um me pouquinho? sustenta, viu? E quando eu estou com perereco, eu sento aqui e falo assim, hoje eu não vou doar, eu quero receber. É isso aí. E me coloco na posição de receber, porque eu também sou necessitada. Não existe grupo de prece onde a gente não doa e recebe, Ivone, é o que eu acredito. Não existe, não existe só um caminho. O caminho sempre é de 2 vias, não é? E a gente aprende, né? É fazendo bem que a gente se põe em posição de receber. Sim, com certeza. Pois vamos continuar mais um pouquinho Vamos a leitura, continuar. gente? Então vamos. Você continua mais um pouquinho para a gente, Elisete? Pois não. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe às recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me, em particular, sobre o aparelho digestivo da glândula parótida, aqui está parátida, mas eu acho que é parótida, da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Vamos dar uma paradinha, tá, Elisete? Acho importante. A gente não falou, né, não comentou, mas em todos os casos que se passaram, não é? Nessa descrição, a gente vê Jerônimo pedindo para que André Luiz aplique passes magnéticos em todos os doentes, não é? Então, achei esse ponto interessante, importante a gente citar, não é que sim, há intervenção da equipe espiritual nos doentes encarnados, né, nos momentos de dificuldade. Obviamente, né, se é de merecimento, né, daquele doente. Então,
em todos os casos, André Luiz, né, ele aplica passes magnéticos nas regiões que estão sendo afetadas. Tá? Então, eu queria só salientar esse ponto. Acho que a gente pode continuar mais um pouquinho, se ninguém... Alguém tem alguma coisa mais que notou nesse parágrafo importante? Não? Então, tá bem. Então, continuamos mais um pouquinho. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Então tá, vamos dar uma paradinha, porque agora a gente está terminando o Cavalcante, né? Então olha só que coisa interessante, não é? A gente está falando de um espírito, não é? Que vem numa encarnação, não é? De um espírito que tem elevadas qualidades morais, não é? Já tinha sido descrito antes pelo Bonifácio, não é? Que ele tem uma grande quantidade de amigos em função das qualidades morais que ele tem, não é? Está sendo amparado. Contudo, não é? Ele é absolutamente alheio à influenciação da equipe que foi ajudá-lo, não é? Ele não percebe a presença, não é? E, e, e apesar disso tudo, né, ele aqui está dito, ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Então ele simplesmente não conhecia, não é? Como ele não conhece, provavelmente não consegue se pôr na posição de poder, né, na posição de poder entender. Então é muito interessante, porque mesmo assim, não é? Mesmo assim, ele está recebendo todo o apoio que ele precisa, né, ao longo do seu processo de desencarne. Então, para a gente lembrar, ele não é espírita, gente, ele é católico, viu? Então, você não precisa ser espírita para ter ajuda. Você não precisa ter grandes conhecimentos, não é? Religiosos. Você, na verdade, pode não entender. O que importa são as qualidades morais. O que importa é a sua educação moral, o seu entendimento, o amor que você tem e carrega dentro do seu coração. Não é? E claro que isso acaba, né, se refletindo ao longo de toda a sua existência, em todas as suas atividades. Não é? E assim você se faz merecedor, não é, dessa ajuda divina, né? E a gente viu, né, que não é para todo mundo, não é? A gente já viu, né, que a grande maioria é um processo, não é? Encarne e desencarne, encarne e desencarne, né? A grande maioria. Não é, não, mas alguns têm direito. Por quê, né? Por quê? Só alguns, não é? Não é privilégio, não. É merecimento. Alguém quer fazer algum comentário? Senão acho que dá para a gente continuar mais um pouquinho ainda. A gente ainda tem uns minutos. Não? Então vamos continuar mais um pouquinho. Por favor, Zé. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante, os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles
conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama, semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Vamos dar uma paradinha, não é? Eu acho importantíssimo que a gente aprenda, que a gente pare e converse aqui, né? A gente provavelmente não vai conseguir terminar hoje, não é? Mas aqui mostra, não é? A gente estava falando, né? Que no caso do Cavalcante, o entendimento religioso dele, não é? Quase que não existe, né? No entendimento dele religioso, do que quer dizer, né? A relação, né, com o mundo espiritual. E isso claramente traz uma série de dificuldades para ele, não é? Então aqui nessa descrição, não é, mostra, não é, e o Bonifácio que está lá do lado dele ajudando, não é, e tentando fazer todo um trabalho de vigilância, né, mostra que ele acaba sendo assediado por aqueles, né, que já estão desencarnados, é que ele diz que são alguns parentes desencarnados. E como o Antônio disse, não é? O pensamento afetuoso dele, né, tem ligação com aqueles que ele ama, não é? Que é essa família que o abandonou, não é? E o que acontece? Ele se sente abandonado. Quando ele se sente abandonado, ele está em desequilíbrio. E quando ele se coloca em desequilíbrio, ele dificulta, né, todo esse trabalho de ajuda, todo esse trabalho de auxílio, não é? Que o Bonifácio está lá para fazer e que provavelmente outros amigos dele da colônia espiritual ou outros queridos, né, outras pessoas que têm uma admiração pelas qualidades que ele tem também gostariam de fazer, não é? Então é muito importante, né, o Antônio já tinha citado isso antes da gente, inclusive, chegar no exemplo e nessa descrição, né? É importante que a gente, né, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de poder estar num grupo de estudo ou em vários grupos de estudo, né, de aprender, de entender, não é? E para que a gente se prepare, não é? Eu gosto muito, o Antônio tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que a gente não é, né, um ser encarnado que vai ter uma experiência espiritual. Não sei se é exatamente assim que você fala, viu, Antônio? Ele diz que nós Nós somos somos espíritos né? eternos numa experiência na carne. Exato, né? Exato. Então, se nós somos espíritos eternos em uma experiência na carne, né, nós temos que aprender, não é? Né, a se preparar para voltar para aquele estado que é o nosso estado verdadeiro, não é? Não é verdade? Enquanto a gente ainda acreditar que a gente vai ter uma experiência espiritual, né, que na verdade nós somos isso aqui, matéria, fica difícil, não é? Mas olha, a gente tem só mais uns 2 minutinhos, então acho que seria bom a gente voltar no próximo estudo, avisar o Edu, né, Antônio, para a gente voltar recomeçando essa questão do Cavalcante, que a gente, né, esses 2 últimos parágrafos que a gente leu. E eu vou fazer a prece, eu queria, antes de fazer a prece, agradecer a vocês pela ajuda, né, hoje, que o Edu me pegou um pouco desprevenido, mas espero que tenha sido de bom proveito para todos nós. Para mim foi ótimo, não é? Então, vamos nesse momento nos unir em pensamento e em coração e fazer a nossa prece e orar, em especial ao Edu, que hoje não pôde estar conosco, né, que está com seu irmão, em estado avançado
de uma doença, que precisa do apoio do Edu. Que o Edu e o Silas recebam as nossas melhores vibrações. Que eles possam se sentir nesse momento abraçados e amparados, recebendo o melhor das nossas energias. E oramos e agradecemos pela oportunidade dessa hora de estudo. Agradecemos pela oportunidade da hora que vem agora, né, com o estudo do céu e inferno. Que a espiritualidade abençoe o Antônio, o Genivaldo, que coordena nossas atividades. E por fim, oferecemos a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou a todos aqueles irmãos mais necessitados, doentes, miseráveis, em zonas de conflito, não é? Que sejam sempre abençoados. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a nossa. Assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Isso seja. Muito Antônio, me bem. perdoe, mas eu tenho um compromisso, vou ter que sair, tá? Tranquilo, Ivone, vai Boa com aula Deus. para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Eu também, boa noite a todos, bom final de semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, Alexandre. Obrigado.